Bem-vindos novamente, irmãos e irmãs. Hoje investigaremos a persuasão. Veremos 17 pontos seculares e bíblicos sobre o assunto. Número 1. A definição do dicionário sobre persuasão, dicionário Webster, significa levar alguém a fazer algo, especialmente por raciocínio, urgência ou incentivo, convencer. Ponto 2. Alguns se opõem ao uso da persuasão, acreditando que devemos meramente apresentar o Evangelho e então deixar o pecador decidir se vai obedecer ou rejeitar. No entanto, essas mesmas pessoas não aplicam essa mesma linha de raciocínio a outras áreas das suas vidas. Se a persuasão estiver errada, então seria errado um rapaz tentar persuadir uma moça a se casar com ele. Ou os pais persuadir seus filhos a tirar melhores notas na escola ou se comportar, ou os vendedores ficariam com fome se não persuadissem. Ponto 3. O que é pior? Persuadir em excesso ou persuadir insuficientemente? Eu, pessoalmente, prefiro ser culpado de persuadir excessivamente do que persuadir de forma insuficiente. Ponto 4. Antes de tentarmos persuadir, o indivíduo deve ter sido devidamente ensinado. Devemos ter certeza de que a pessoa entende o que precisa fazer para obedecer ao Evangelho e por quê. Dos pontos 5 em diante, vamos ver o que a palavra de Deus tem a dizer sobre o assunto de persuasão. Ponto 5. 2 Coríntios 5:11. Conhecendo, pois, o terror do Senhor, persuadimos os homens. Não devemos querer que ninguém se perca. Ponto 6. Atos 2:40. E com muitas outras palavras testificou e exortou-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Quando Pedro pregou o Evangelho em todo o seu poder e simplicidade, ele não se sentou no final da sua apresentação. Pedro estava tentando persuadi-los a aceitar o Evangelho. Por quê? Porque eles estavam perdidos e condenados. Devemos usar todos os meios legítimos à nossa disposição para resgatar aqueles que estão perdidos no pecado. Ponto 7. Judas 22:23. E alguns têm compaixão, fazendo distinção, mas outros salvam com medo, tirando-os do fogo, odiando até a roupa contaminada pela carne. Ponto 8. Lucas 14:16-23 é a parábola da grande ceia. E dentro daquela parábola, diz, pois, o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e obriga-os a sentar para que a minha casa se encha. Ponto 9. Atos 13:43. Muitos dos judeus e prosélitos devotos seguiram Paulo e Barnabé, que falando com eles, os persuadiram a continuar na graça de Deus. Isso foi em Antioquia e na Psídia. Aqui vemos que a persuasão é realizada por meio da fala. Ponto 10. Atos 18:4. E ele raciocinava na sinagoga todos os sábados e convencia tanto judeus como gregos. Paulo estava em Corinto e a persuasão também é realizada por meio do raciocínio. Ponto 11. Atos 18:13, dizendo: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Hoje devemos persuadir as pessoas a adorar a Deus corretamente. Número 12. Atos 19:26. Além disso, estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso, em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. A persuasão pode ser alcançada vendo e ouvindo. Os perdidos podem ser persuadidos ao ver o interesse sincero de um cristão que se importa o suficiente para ir e ensiná-los. Ponto 13. Atos 26:28.
Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Nem todos os esforços de persuasão são bem-sucedidos, mas nenhum terá se não houver persuasão. Ponto 14, Atos 28, 23. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Paulo estava em Roma persuadindo os judeus. Ponto 15, Atos 21, 14. Como não pudemos dissuadi-los, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Este é o Ágabo tentando persuadir Paulo a não ir a Jerusalém. Chega um momento em que as pessoas não serão persuadidas, então devemos parar por enquanto. Ponto 16, Atos 24, 25. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto. Pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Paulo convenceu a Félix, o governador romano, ao ponto dele tremer. Ponto 17, Atos 18, 28. Pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Espero que depois desses pontos, todos nós estejamos convencidos da importância do uso adequado da persuasão. Estamos quase no final dessa série. Na última lição, veremos como fechar o estudo. Por hoje é só. Te vejo da próxima vez.